Mundo Animal, com Leonardo Lacerda. Pois é, saímos de um Leonardo, vamos para o outro Leonardo agora. Só que esse Leonardo agora é médico veterinário e vai falar como o frio afeta o comportamento dos animais e quais adaptações devem ser feitas na rotina durante essa estação inverno que vai chegar. Ainda não começou o inverno não, ainda vai começar, tá? Ô Léo, bom dia primeiramente, tudo bem? Bom dia, Marcelo, bom dia a todos, tudo ótimo, e você, como está? Tudo muito bem. Como que os pets costumam reagir no período mais frio, hein? Eles mudam o comportamento de fato nessa época? Então, Marcelo, geralmente nessa época do ano, o metabolismo acaba ficando um pouquinho mais devagar, às vezes um pouquinho mais acelerado. Então o pet ele acaba sentindo um pouquinho mais de frio, então ele acaba querendo ficar mais quietinho. Então a questão alimentar não é muito comum alterar nesse período. Mas às vezes o animalzinho está em preguiça de levantar, porque está frio, realmente a gente que está frio, quer ficar quietinho no meu canto, então eu quero levantar. Né? Então, ou seja, então é tentar estimular o animal a manter aquela questão de uma normalidade, mesmo tendo nesse período mais frio. Então os pets eles tendem a ficar mais quietinhos, porque sentem frio, principalmente aqueles cãezinhos piquititinhos como pincher, né? Que sente muito frio. Então eles ficam mais quietos, porque para tentar manter e sempre procurando o solzinho, igual o meu lá, por exemplo, fica procurando o sol. Aonde tem solzinho, ele tá lá deitado, porque para dar uma aquecida. Então eles mudam sim, e o tutor precisa ficar atento a esses comportamentos aí. Comportamentos, é verdade. Em relação a essa rotina de passeios, banho, o que o tutor deve observar ao adaptar nos dias frios? Eu acho o banho uma maldade nessa época, cara. Eu acho uma maldade isso, viu? Mesmo porque, pra mim, cachorro não precisa tomar banho. Nossa senhora, os pets shop brigam com a gente. O que acontece? Nessa época do ano, tentar, porque no verão a gente evita aquele momento mais calor, que é de 10 às 4 da tarde. Nesse período frio, os passeios podem continuar, mas tenta ir nesse momento mais quente. Não ir tão cedo, não ir tão noite por conta do muito frio. E isso pode prejudicar a questão respiratória dos pets. Então a gente precisa o quê? Manter a rotina, porém levar para passear na hora mais quente do dia. Então, se tá muito quente, tenta ir um pouquinho entre ali essa parte da manhã e o início da tarde ali, que não tá tão quente, para manter essa rotina de passeio. A questão dos banhos. Tem animal que já tem aquela rotina, tem animal que tem algum problema dermatológico, que precisa permanecer com o banho sim. Tá muito frio. Não tem necessidade de dar banho naquele dia. Então tenta dar uma segurada, porque essa questão de ir... Quente, né? Então a gente tenta remarcar, ou marcar sempre a parte da tarde, que está um pouco mais quente nesse período. Naquele dia muito, muito frio mesmo. Vou recomendar o que é? Deixa o pet dentro de casa, mais quietinho, não evita banho. Tem aquele pet que só faz xixi e cocô na rua. Esse é um problema. Então a gente não tem como mudar isso. A gente precisa ir de manhã, de tarde, de noite. Então a gente não tem como mudar isso. Mas nesse período agora, tenta dar uma segurada nos passeios muito cedo, muito tarde. Banho, na hora mais quente. E, se não do bicho tá limpinho, espera uns 2, 3 dias pra frente para poder fazer o banho nele. Eu falei isso aqui brincando, evidentemente, porque nessa época, né, ainda mais cachorro que fica em casa, né? Na minha casa, por exemplo, tem quintal, então tem espaço para eles, para elas correrem, brincarem e tudo mais. Mas tem hora que vai lá fuçar na terra, vai mexer nos canteiros, vai cutuca tudo, se suja, aí precisa. Aquele animal que pode ter um quadro de diarreia também, acaba sujando. Aqui no caso do filhotinho, que é mais porquinho, às vezes pisa no xixi, no cocô. Cada caso Nesses casos é interessante, mas tenta ponderar isso um pouquinho para não fazer coisa errada. O animal também, tanto o gato quanto o cachorro, também resfria? Sim. Também. Nessa época do ano agora é mais comum nessa época. Porque, na verdade, como as baixas temperaturas predispõem à proliferação de bactérias e vírus. Então, os animais acabam tendo mais exposição a isso e eles podem ficar assim. Eu atendi ontem um gatinho com suspeita de rinotraqueite, que é uma infecção que acomete o sistema respiratório superior deles ali, e o animalzinho começa a espirrar, começa a ter dificuldade respiratória. Então, nessa época do ano, pra gente e pros pets, a gente precisa ficar atento, sim, porque é muito importante. Aí entra a importância da vacina, né? Estar sempre em dia, né, Léo? Sim. A vacinação, Marcelo, como para nós seres humanos é muito importante, fundamental nessas questões de prevenções e agravamento de alguns problemas, a vacinação dos pets ela é muito importante também. Por quê? Porque ela vai dar um respaldo, ela vai melhorar o sistema de defesa dos cães e dos gatos, com que ele passe nesse período com menos
probabilidade de ficar doentes. A imunidade aumenta, fica mais imune. Sim, porque toda a vacina, o intuito dela, o que é? É gerar uma resposta imunológica nesse pet, para caso ele tenha contato com o vírus, essa bactéria, ele consiga o quê? Passar por isso, uma coisinha mais simples, ou uma coisa assim que não vai agravar tanto o problema e tenha necessidade de animal ficar internado por conta dessa questão. Então a vacinação, ela é muito importante. Uma questão da vacina para gato não tem, mas para cão, a gente tem a vacina da tosse dos canis, da bronquiguard, que é uma vacinação muito importante, mas é interessante que sempre fazer isso antes do inverno. Exatamente. Não fazer durante, porque nesse período, para o organismo do animal ter um tempo hábil de ter essa resposta vacinal. Essa vacina, ela é anual ou uma vez tomada está imune? No caso do cão, por exemplo, o ideal que é sempre no início 2 doses, com intervalo de 21 a 30 dias, e esse reforço anual certinho. Porque a vacina do gato, ela tem para rinotraqueite, só que ela não é uma individual. A da gripe é exclusiva do cão, e a do gato tem a vacina específica dele. Sim. Isso é importante observar, muito importante. Sim. Questão das roupinhas, né? Que hoje é muito comum. Lá, no meu caso, eu tenho 2. Uma adora vestir roupa. A outra detesta. Como é que você faz na situação? Então, Marcelo, que eu sempre falo, a gente precisa saber respeitar o que o meu animal quer. Porque você fala, o animal não tem querer. Ele tem querer. Se você pôr roupinha nele, vai querer tirar, vai mastigar, vai dar problema. Então, seja, o meu, particularmente, que dentro de casa, ele adora roupinha. Vamos pôr roupinha, ele já vem, eu coloco, tirar. Assim, ele já levanta, já tira. Porque às vezes porque o excesso de pelo, às vezes, por exemplo, no meu, começa a embolar muito, começa a uma dermatite, porque acaba aqui ficando muito abafado. Então, o que eu geralmente oriento? Durante a noite coloca e durante o dia tira. Até mesmo pegar sol, pegar vento. Então você falou, tem cachorro que adora roupinha, tem cachorro que não. Então, às vezes, uma cobertinha para deitar no chão, para ele poder deitar sobre ali ajuda bastante. Mas a roupinha, principalmente naqueles cães mais friorentos e de pelo curto e que gosta de roupinha, é uma opção muito bacana e vai ajudar muito ele nesse período frio aí. Muito bem, Léo. O que você acha importante acrescentar com relação à situação dos pets agora no inverno? Então, Marcelo, aqueles tutores que têm animal cardiopata, aqueles animais que têm algum problema articular, de coluna, como você comentou mais cedo, em a questão das artrodes, benditas coisas assim, nesse período do frio, é muito comum a musculatura contrair mais. Então, os animais, eles tendem a ter mais problema, a dor articular. Então, tenta manter sempre aquecido, evita. A caminhada é bacana, porque você faz a musculação trabalhar, a musculatura trabalhar para ajudar na questão da dor, porque a musculatura parada, ela vai contrair mais. Quando você caminha com esse animal, a musculatura tende a relaxar e isso ajuda bastante. E outra coisa muito importante, se seu animal está com alguma alteração respiratória, questão assim, não procure agropecuária, porque às vezes a agropecuária vai passar uma medicação que não é adequada, e às vezes a gente não vai poder entrar com a medicação adequada porque está sob efeito daquela medicação. Então é muito importante, procure o veterinário, que ele vai orientar a maneira correta, qual medicação seguir, para que possa tratar certo esse animal e não tenha agravamento. Porque você vai querer economizar ali, uma economia porca, porque você não vai comprar a medicação errada, você vai administrar isso para o seu pet e isso acaba ocasionando problema lá na frente. E corre-se o risco também de você chegar numa agropecuária, no balcão, né, alguém... Nada contra, viu, gente? Mas eu digo o seguinte, porque é perigoso. Você narrar uma condição que está o seu pet e o atendente ou a atendente, isso, então é esse medicamento aqui. Sim. Só que, de repente, não é nada daquilo. Pois é, porque isso é muito comum. O veterinário vai fazer o diagnóstico, vai fazer os exames. Não é isso. Porque é muito comum o tutor chegar com foto, isso aqui. No balcão, passa isso, passa aquilo. Mas por trás disso aqui, pode ter 1 milhão de problemas extras que a gente precisa identificar aquela causa ali para que a gente possa tratar certinho desse animal e não correr o risco de internação e uma coisinha boba se tornar uma coisa hiper mega problemática e esse animal virar óbito por conta disso. É isso aí, galera. Por isso que a gente sempre fala, você não tem o seu médico? Sim. Então passe a ter, se você tem pet, passe a ter também o seu veterinário. Sim, isso é muito importante. É muito importante. Sim, a saúde do seu pet é muito importante. Meus médicos todos que me acompanham sabem, tem meu histórico, sabe tudo, né? É o caso dos pets também. Sim. Ô, Léo, obrigado mais uma vez, viu, pela participação. Forte abraço para você. Eu que agradeço a todos. Até semana que vem, se Deus quiser. Até mais. Mundo Animal, com Leonardo Lacerda.